Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o professor Juliano, da disciplina de Rotinas de Pessoal e Legislação Trabalhista da Unicinos. Eu vou contribuir com o trabalho das alunas Franciele Kempica e Franciele Souza, respondendo algumas perguntas que elas fizeram a respeito da área de departamento pessoal. A primeira pergunta que elas formularam aqui por escrito foi: quais as rotinas de funções de departamento pessoal? As rotinas e funções do departamento pessoal são bem amplas, elas lidam com todas aquelas rotinas que tratam diretamente dos direitos dos empregados. Entre essas rotinas se incluem, por exemplo, a admissão dos empregados, que nada mais é que a contratação dos mesmos, a rotina de frequência, que é o controle de jornada de trabalho, por exemplo, das horas extras que são realizadas, se o empregado está cumprindo o seu horário, questão de atestados médicos, toda essa questão que envolve a rotina de cartão ponto. Nós também lidamos com a rotina de folha de pagamento, que são os cálculos de salário dos empregados, para fazer o pagamento tanto do salário como das horas extras e outros direitos trabalhistas deles. Lidamos com as rotinas de encargos, por exemplo, do FGTS, INSS, desconto do imposto de renda. Calculamos também as férias dos empregados, né, para as suas férias remuneradas. Também lidamos com as rescisões de contrato de trabalho, que são aquela parte do departamento pessoal que lida com a saída do empregado, calculando todos os direitos e haveres deles. Então, são várias rotinas que são tratadas no departamento pessoal. Essas são algumas das principais. Também lidamos também com ex-empregados, principalmente quando esses colocam a empresa na justiça do trabalho, que nós, do departamento pessoal, representamos a empresa como preposto lá na justiça do trabalho nos processos que são movidos contra a empresa. Certo? A outra pergunta feita pelas alunas diz respeito a qual o papel do DP, no caso o departamento pessoal, né, no monitoramento. O papel do departamento pessoal no monitoramento dos empregados se dá também por uma questão legal. O artigo 7.4 da CLT, ele obriga empresas que tenham mais de 10 empregados a ter um controle de frequência dos empregados. O que é esse controle de frequência? É o controle de ponto. No caso, são as rotinas de cartão ponto, onde os empregados são obrigados a registrarem os seus horários. Isso é uma questão, não é só de norma da empresa, mas é uma norma trabalhista que a empresa se obriga a fazer essa fiscalização. Dentro dessa fiscalização de horário também, aqueles empregados que tiverem uma jornada de trabalho maior do que a jornada acordada em contrato vão ter horas extras a receberem. E aqueles que tiverem jornadas a menor vão ter descontos. Assim como também os empregados que, por um motivo ou outro, tiverem atestado médico e outras faltas legais justificadas, a gente tem tudo isso na rotina de controle. Essa é chamada rotina de frequência. Então, o monitoramento se dá também pela frequência do empregado nessa rotina. Outra forma de monitorar empregados que o departamento pessoal também lida é o monitoramento da própria legislação trabalhista, em questão de manter a ordem no trabalho. O que é manter a ordem? São o cumprimento das normas tanto da empresa como das normas trabalhistas. Então, o empregado tem um contrato de trabalho com a empresa, ele tem que cumprir esse contrato. Por exemplo, chegar no horário, ser comprometido com a empresa, cumprir as suas funções. Tudo isso lida diretamente com questões de controle, mas mais voltadas às atividades do empregado. As alunas têm uma última pergunta, né, que é a terceira. Pergunta: quais são as tendências para a área de DP? A área de DP, quem é da área, é um jargão nosso de chamar o departamento pessoal de DP. Tá? E quais são as tendências para a área de departamento pessoal? As nossas tendências elas são bem sólidas, porque elas vêm diretamente de legislações. Mas uma tendência que está por aí, que está chegando com muita força, é o e-social. O e-social é um projeto do governo, né, que visa pegar todas as obrigações acessórias das empresas, inclusive aquelas que nós, no departamento pessoal, lidamos. O que são essas obrigações acessórias? São aquelas obrigações, por exemplo, de CAGED, que é para o controle de seguro-desemprego, né, que a gente informa todos os empregados admitidos e demitidos da empresa. Outras rotinas como o GFIP e CFIP, né, que é o programa para cálculo do FGTS, e também nesse cálculo que a gente manda para a Caixa Econômica Federal, vão também os cadastros para o INSS para fazer controle de aposentadorias. Entre outras coisas mais que nós lidamos com rotinas acessórias, tudo isso vai ser fundido em um único projeto para que o governo tenha um maior controle de tudo isso. Então, ao invés da gente ficar mandando arquivos separadamente, tudo isso vai num único arquivo. E o governo vai ter uma informação centralizada disso. Além do mais, também nessa rotina de e-social vão ser controlados também a questão da saúde e segurança do trabalhador, os exames médicos vão passar a ser informados, vai ter um controle mais rígido, por exemplo, do excesso de carga horária, no caso de horas extras demasiadas que as empresas possam fazer, porque vai ser tudo informado. Todo o cadastro do empregado vai ser informado ao governo. Tudo isso vai ter um padrão
que vai ficar bem amarrado e vai ficar mais difícil, por exemplo, que algumas empresas burlem a legislação trabalhista. E o E-Social ele é um projeto que está em andamento, a maioria das empresas estão se adaptando a ele, né? E a tendência é que ele entre em vigor entre setembro desse ano até o ano de 2017. Por quê? Porque esse projeto ele é muito amplo. Então, no Brasil ainda tem muitas áreas que requerem uma inclusão digital. Então, por exemplo, situações e áreas tipo do Nordeste, né, há uma carência também em alguns segmentos da informática, algumas empresas menores, porque a ideia do E-Social é abranger desde as empresas grandes até todas as menores. Então, essa questão da inclusão digital vai pegar bastante. Então, esse é um projeto que é longo, embora tenha prazos, tenha metas para serem cumpridas, o governo vai prorrogando e vem prorrogando isso aí há bastante tempo, desde 2014. Então, as novas prorrogações tendem a acontecer, tá? Isso é no geral do E-Social. É uma tendência que isso se solidifique, embora também seja uma tendência e ao mesmo tempo uma certeza. Outra tendência também na área de departamento pessoal é o projeto de terceirização, que já passou na Câmara, né? E, dentre outras questões mais, ele está regulamentando a terceirização, até está. O problema é que ele está regulamentando e está permitindo a terceirização também da área fim das empresas. O que é a terceirização da área fim? É a terceirização que envolve a área principal das empresas. Por exemplo, num comércio, hoje, com a lei atual, não se pode terceirizar a área fim, que seria a venda. Então, o vendedor de um comércio, ele é um empregado. Se esse projeto passar no Senado, sendo permitida a terceirização da área fim, os próprios vendedores, por exemplo, de lojas, estando incluídos na área fim do comércio, podem ser terceirizados, de acordo com o que a loja queira. E a terceirização no país, ela pode gerar precarização do trabalho, porque muitos empregados que são hoje efetivos viram terceirizados, e a ideia de algumas empresas, quando se terceiriza uma área, é que reduza-se custos. Só que a redução de custos não se dá só pela qualidade que a empresa vai ter, pode se dar por salários, os salários de pessoas terceirizadas serem menores do que o efetivo. Então, esse projeto passando no Senado, e há uma incógnita ainda se ele vai passar ou não, mas se por acaso ele passar, e esse item da área fim não for revogado, há uma tendência de precarização do trabalho. Aí vai envolver todas as relações trabalhistas, não só do departamento pessoal, como de outras áreas. E qual é o impacto maior do departamento pessoal? Vai ser lidar com essa precarização que tende a vir se o projeto de terceirização for legalizado, mantendo essa questão da área fim que está em discussão. Há uma tendência, há uma chance, não digo uma tendência ainda, de que essa terceirização não abranja a área fim, mas hoje ainda não temos uma certeza disso. Se abranger a área fim, vai haver uma mudança drástica nas relações de trabalho por conta disso. E o departamento pessoal vai ter que lidar com essa situação, inclusive ele mesmo nessa situação de terceirizado. Dentro desse projeto também, ele ocorrendo, tende a aumentar os processos trabalhistas, porque uma grande parte dos empregados terceirizados trabalham em setores precários, né? Não têm os seus direitos trabalhistas bem reconhecidos, há empresas que não depositam FGTS, algumas quebram e mudam de nome, deixam os empregados sem os seus direitos serem pagos. E a mesma coisa vai ser que se esse projeto entrar em área fim, o departamento pessoal vai ter que lidar com um maior número de reclamatórias trabalhistas, numa tendência que a gente percebe por aí, né? Tende também a haver maior número de acidentes do trabalho, porque hoje já é comum empresas terceirizadas terem um trabalho precário. Isso não é geral, mas tem várias empresas que não têm uma precarização do trabalho. A gente vê muito pela construção civil quando se terceirizam obras, onde empreiteiras aí fazem subempreitadas e os empregados não recebem os EPIs, não tem um técnico de segurança do trabalho, há um número maior de acidentes. E dentro desse projeto sendo aprovado, é uma tendência que o departamento pessoal vai ter que lidar junto com o pessoal da segurança do trabalho. Vai ter que se lidar com o maior número de acidentes e a prevenção vai ser mais difícil, na medida que sendo terceirizado o próprio departamento pessoal, as próprias áreas, o controle em si, tudo isso vai se mesclar de uma forma de mais dificuldade de controle. O departamento pessoal, dentro dessa tendência, também pode deixar de estar vinculado ao negócio da empresa, uma vez que se a empresa terceirizar tanto as suas áreas fins, ela tende também a terceirizar o próprio departamento pessoal. Alguns já estão até terceirizados, né? Mas essa terceirização tende a aumentar mais ainda. E dentro de um último item que eu gostaria de tratar de uma tendência, que já é uma realidade, mas a tendência é que isso avance cada vez mais, é a questão do trabalho a domicílio.
Trabalho a domicílio, também conhecido como teletrabalho e também como home office, né? A tendência é que isso aumente cada vez mais, porque a nossa tecnologia ela avança de uma maneira cada vez maior. Da mesma forma, tende a avançar o trabalho nessa situação. A questão do home office, ele já está regulamentado na CLT, no artigo 6º, porém lá está muito vago, muito pequeno o artigo que trata disso. Mas o que se diz? Se diz que o trabalho em domicílio, uma vez que ele seja fiscalizado, ele tem o mesmo valor de um trabalho no estabelecimento da empresa, mesmo valor empregatício. Quer dizer que se eu for um empregado dentro de um estabelecimento, dentro de uma empresa, e eu for um empregado em casa, em termos legais eu tenho os mesmos direitos, desde que estejam pressupostos as questões do vínculo trabalhista, por exemplo, a questão da subordinação, da onerosidade, da habitualidade, tudo isso em conjunto gera um vínculo trabalhista. Havendo esse vínculo, então os direitos do empregado em home office como o empregado dentro da empresa são os mesmos, certo? Inclusive eu já vivencio isso como na minha profissão, como professor tutor na EAD da própria Unicinos. Então a gente está todo dentro de uma situação de inovação e tem funcionado bem essa relação de trabalho. Embora inovadora, a tendência é que isso avance cada vez mais, assim como tem avançado a própria EAD, né? Então é uma tendência nova. Eu acho que dentro do que nós tínhamos que discutir, seria mais ou menos disso, dentro das perguntas feitas pelas colegas. Teria muito a falar, iria muito longe a nossa discussão, mas dentro do que foi proposto e do necessário ao trabalho, eu creio que essa contribuição já esteja boa. Eu agradeço a vocês, especialmente as alunas, pelo convite, pela participação e a todos que estão assistindo. Desejo um forte abraço a todos e agradeço pela oportunidade. Tchauzinho.